Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje com o diretor do Centro de Atendimento Toxicológico de Brasília, o Dr. Otávio Brasil, que recentemente escreveu um artigo chamado Lei Embriagada, que trata sobre a Lei 11.705, que proíbe que condutores de veículos dirijam sob qualquer consumo de álcool. Boa tarde, doutor Brasil. Boa tarde, os telespectadores da TV Bafômetro, e com muito prazer que eu recebo-os aqui para poder conversar a respeito dessa tão polêmica lei. Certo. Doutor Brasil, o que o senhor acha da lei seca? Eu não tenho nada a ver contra a lei. O que nós observamos é que a lei ela não foi uma lei que veio polida para ser aplicada. Ela foi feita uma lei apressada, e nessa pressa esqueceram de muitas coisas, principalmente nos direitos dos cidadãos, que está sendo violentado através de um aparelho que virou quase terror aqui em Brasília e no Brasil, chama-se bafômetro. A utilização dessa metodologia é uma utilização totalmente errada. Eu, inclusive, na lei faço citação que a lei fala em alcoolemia. Alcoolemia, todo mundo sabe que é álcool no sangue, como se eu falasse glicemia, glicose no sangue. Alcoolemia, álcool no sangue, e este aparelho não mede a quantidade de álcool no sangue. O álcool, quando é ingerido, qualquer bebida alcoólica, ele é metabolizado, passado por muitas fases no organismo do usuário. E isso tem que ser levado em conta. Não é um simples aparelho. Eu tenho aqui, inclusive, para mostrar para vocês, um que é usado na Europa. Quer dizer, rasga isso aqui, sopra, e simplesmente aqui você vai dizer positivo ou negativo. Quer dizer, o jeito não diz aqui se o cara ingeriu bebida alcoólica ou se encontra embriagado. Certo. Então, a lei, ela exige o uso do bafômetro. Então, o bafômetro ele não é eficaz para distinguir uma pessoa se ela está embriagada ou não? Não, eu ainda digo o seguinte, que não vamos tirar essa palavra ineficaz. Simplesmente, ela não é oportuna para determinar isto. Porque em medicina, principalmente em medicina legal, para a pessoa identificar um embriagado, simplesmente você tem que passar por uma série de exames para chegar ao exame complementar. O médico, simplesmente, ele tem na clínica a clínica é soberana na exatidão de um resultado. Depois de fazer todos os exames clínicos, ele pede um exame complementar para poder confirmar aquilo que ele suspeita. Não é o sujeito agredir, mandar parar um carro, forçar alguém a fazer provas contra si mesmo, no fim ir preso e ainda por cima pagar uma multa de quase R$1.000. Isso é uma violência. Eu acho que isso, atualmente, no Estado de Direito, como todo mundo fala aí, eu acho que todo mundo tem que repensar no que está se passando no Brasil todo. Está todo mundo amedrontado na rua. Parece que há um pavor de sair na rua. Agora, isso não inibe de você beber. Isso é uma hipocrisia, porque o cara que quer beber, ele compra uma caixa de uísque, leva para casa, se embriaga e pronto. Então, isso não está fazendo benefício nenhum na sociedade. Está fazendo terrorismo. Terrorismo. Certo. O governo até incentiva, às vezes, as pessoas que elas podem beber à vontade desde que não dirija. O correto seria uma campanha, então, na sua opinião, para educar as pessoas que o ideal é beber pouco e dirigir? Isso. O ideal é, como você falou, é a educação. Isso nos Estados Unidos e em outros países, a educação, ela vem desde a escola. Aqui, não. Aqui você quer reprimir. Pai depois de não, o senhor vai ficar em casa bebendo. Aí ele vai em casa, bate na mulher, bate nos filhos e se suicida. E o governo incentiva, não pode beber em casa, à vontade não faz mal. Quando deveria dizer que bebida faz mal. Por exemplo, nos Estados Unidos, beber é crime. Mas aqui não é crime, você pode beber. Você só não pode dirigir. Como se só o álcool levasse aos desastres danosos que tem havido por aí. Eu conheço gente que dirige com um potencial muito grande na cabeça, cheio de maconha, de cocaína e de outras drogas, e passa pelo bafômetro, e quando acaba de passar, sai achando graça. Certo, essa é uma outra questão que eu queria ver com o senhor. O senhor é especialista nesse assunto, então outras drogas, é claro, em pequenas ou maiores ingestão, elas também podem causar grandes acidentes de trânsito. E a lei não prevê isso, a lei é só contra o álcool. O que o senhor queria dizer sobre isso? Outra vez, a lei é totalmente errada. Um rapaz que faz uso de maconha, a maconha é uma droga bem diferente do álcool. O álcool ele é hidrossolúvel. O álcool, depois de 8 horas, ele é metabolizado e excretado. Então, ele não é acumulativo. Mas, ao passo que a maconha e outras drogas, ela permanece por mais tempo no organismo, porque ela é lipossolúvel, ela fica agarrada na gordura. E
quando ela tem um tropismo na gordura, ela fica por mais tempo. Um cigarro de maconha permanece 45 dias no corpo, no cérebro, pode dizer mais específico do órgão cérebro, provocando distúrbios emocionais muito mais potentes do que o álcool etílico. A lei anterior, ela estipulava um limite mínimo de 0,6 miligramas de álcool no sangue. Esse limite, o senhor pode dizer que ele faz com que a pessoa possa cometer um acidente grave de trânsito com esse percentual de álcool no sangue? Olha, veja só, o 0,6, não se pode dizer que ele poderia provocar um acidente grave, porque nós temos que levar em consideração que o álcool age de pessoa para pessoa, de sexo para sexo. Pessoas com uma massa corpórea muito maior, elas tendem a ter menos efeitos do que uma pessoa que tem uma massa corpórea inferior. Então, isso é muito relativo, mas é por isso que eu torno a voltar a falar que a lei de 0,6 era excelente, só que ninguém fiscalizava. Quer dizer, você podia parar um cara com 0,6, encaminhar aos institutos médicos legais, ao doutor médico legista, e o doutor médico legista ia verificar se de fato ele estava embriagado ou se ele só tinha ingerido bebida alcoólica, porque o médico vai fazer tudo quanto é exame que a clínica manda. Eu ainda digo antes que tem que permanecer. A clínica é soberana, os outros exames são complementares. Certo. Na sua opinião, como seria a lei ideal para que os acidentes diminuíssem e que a pessoa não tivesse seus direitos violados? A lei ideal é muito difícil, né? Porque lei é como uma vacina, umas pegam, outras não pegam. Eu acho o seguinte, que a educação é uma coisa importante, mas 0,6 é o ideal, com fiscalização e responsabilidade. Pronto. Seria a favor, então, de uma revisão dessa lei? Sou a favor de uma revisão dessa lei e que não seja uma lei jogada como essa que foi jogada rapidamente. Ela tem que ser absorvida pela sociedade e debatida para que saia lapidada em uma perfeição que não venha a violentar direitos dos cidadãos.